Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos em 2024. Que possamos continuarmos juntos, que a nossa casa possa estar aí vibrando para receber a todos, que os objetivos que nós vamos planejar para 2024 se realizem, com muita fé, com bastante carinho, e que nós possamos buscar, na nossa fé, na nossa doutrina, forças para nós superarmos as nossas dificuldades. Eu comentei um pouquinho sobre isso na segunda-feira, mas é importante repetir, para que a gente possa estar bem sustentado diante das dificuldades que se apresentam, no momento do planeta. É fato que vivenciamos aí alguns momentos difíceis, estamos fazendo ali uma transição, essa transição é uma transição espiritual, não é nada material, mas espiritual, que nos afeta, mexe com o nosso dia a dia, com o nosso bem-estar, às vezes o nosso ambiente fica um pouquinho mais carregado, mas que a gente possa nos apegar àquilo que acreditamos, na nossa fé, em Jesus, nas nossas orações, no Evangelho no Lar, que é importante, que a Vanice vai falar sobre isso hoje em específico. Então que nós possamos ajudá-los, Podemos fazer esta parte, a nossa parte, é de estarmos aqui juntos, nos fortalecendo a todos. Então sejam bem-vindos e que tenhamos um ano com bastante emoções e que possamos dominar todas essas emoções, que possamos suprir todas essas pedrinhas que vão sendo colocadas em nossa frente, e eu tenho certeza que juntos vamos alcançar. Então nós estamos aqui na Casa Recomeço, em São Bernardo do Campo, no bairro do Jordanópolis, reabrindo a casa, reabrimos na segunda e agora a quarta-feira, e que vamos até aí o final do ano com toda a certeza. Apenas fazer um lembrete que no Natal, na semana do Natal, se não me engano, dia 9, começa a sexta-feira, Sexta-feira de Carnaval, fevereiro, Natal, me perdoe. Carnaval. Já estou querendo chegar no Natal, já estou querendo acabar com o ano. Então nós não vamos abrir, porque tem a segunda-feira, a terça, a quarta-feira de cinzas. Então nós não vamos abrir nesse período, retornaremos depois do Carnaval, tá bom? Inclusive, nós agora nós vamos ter no início de fevereiro a apresentação dos novos componentes, dos alunos que estão chegando. Se alguém ainda estiver interessado em estudar conosco, as aulas vão começar efetivamente depois do Carnaval, mas vamos ter uma reuniãozinha antes, numa terça-feira antes do Carnaval. Então, as inscrições vão continuar abertas e é um preparo importante para todos. Os estudos nos faz repensar e nos aprofundarmos na doutrina, que ela é bem expansiva. Ela é uma doutrina que envolve muitos pormenores, tem muita coisa para aprender ainda, inclusive nós que estamos aqui, tá certo? Então, eu vos convido mais uma vez para nós iniciarmos essa prece em conjunto. Tem alguém que está chegando hoje pela primeira vez? Não? Então, que possamos dar entrada, reentrar nesse recomeço. Então vamos lá. Então vamos fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando as pernas, os braços, fazendo um colóquio amoroso com Jesus de agradecimento por mais esta oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos em seu nome, onde
através destes mentores que nos assistem, que nos protegem, que nos iluminam, que eles possam, levar as nossas súplicas até o Pai e que possamos, diante deste novo ano que se coloca, que se faz presente, possamos nos fortalecer em nossa fé, principalmente a nossa fé individual, nossa fé íntima, nos fortalecer a cada dia com os estudos, com a nossa presença aqui na nossa casa. E assim, Pai, nós vos agradecemos por este momento. Agradecemos em gratidão por eu estar presente hoje aqui em pessoa, Agradecer a esses irmãos que estão em casa, que nos assistem também. Agradecer pela oportunidade de podermos abrir os nossos olhos. Agradecer ao Pai pela oportunidade de podermos andar, caminhar, respirar, ouvir sentimentos que muitas vezes passam desapercebidos no nosso dia a dia. Agradecer, inclusive, pelas dificuldades que talvez tenhamos pela frente e que nós possamos saber enfrentá-las. E é através desse fortalecimento que agradecemos ao Pai, porque muitas vezes, através das dificuldades, é que nos fortalecemos e aprendemos a pular e a tirar da nossa frente aquelas pedras que possam nos atrapalhar. Pedir ao Pai, a Jesus, por um momento feliz, que amanhã, ao eu despertar, eu possa estar disposto a enfrentar o meu trabalho, as minhas dificuldades, o meu dia a dia lá fora, que Ele possa nos ajudar, nos fortalecendo para um bom trabalho. Muitas vezes a gente se defronta aí com algumas dificuldades financeiras, mas que a gente alcance os objetivos financeiros, para a nossa sobrevivência. Agradecer pela nossa saúde, pela nossa família, agradecer pelos nossos vizinhos da direita, da esquerda, para que eles possam, da mesma forma, manter em paz a nossa rua, o nosso bairro. Pedir ao Pai pelo nosso bairro, para que haja harmonia entre nós, aqueles que estão em suas casas, aqueles que estão transeuntes nos seus carros. Pedir pelo nosso estado de São Paulo, pelo nosso Brasil e pelo nosso planeta. Como foi dito, um planeta que vem sofrendo mudanças, alterações, interferências, mas através da nossa corrente de luz, nós fazemos que isso seja ameno, que possamos ser fortes, suficientes para sairmos vitoriosos em mais esta jornada. E assim, Pai, pedir por nós mesmos, pedir para que eu possa estar fortalecido nas minhas decisões, nos meus desafios, na minha saúde. E assim, com muito carinho, nós nos ajoelhamos a teus pés para dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. E com muito carinho, vamos receber a nossa companheira Vanice, que vai trazer mais um ensinamento de Jesus, que é o Evangelho no Lar. Uma boa palestra para todos e um bom retorno para todos vocês que aí estão. Boa noite.
Eu não vou mexer. Só abaixei. Que noite abençoada, né? Onde nós retomamos as nossas atividades tão importantes, né? Esta atividade que nós temos aqui na casa, que nos conecta com as forças superiores que estão sempre nos acompanhando, né? Acho que todos nós acreditamos nisso, né? Se estamos aqui, acreditamos na existência do Espírito, na reencarnação, e por isso estamos aqui buscando algo a mais, né? Um pouco de conhecimento, um pouco de autoconhecimento, e que seja uma noite abençoada para todos nós, que possamos absorver o melhor que a espiritualidade nos oferece sempre. E a gente vai falar um pouquinho do Evangelho no Lar, que é um assunto tão velho, né? Já estamos carecas de saber. Não precisa levantar a mão. Todo mundo faz Evangelho no Lar aqui, né? Direitinho, disciplinado, toda semana no mesmo dia, o mesmo horário. Só que não, né? A gente falha, né? E acho que hoje esse tema foi escolhido porque tem muita gente falhando. A gente falha. E aí, pra gente retomar, é difícil. Dá muito trabalho. A gente precisa se remodelar, né? Mas vamos entender um pouquinho mais, vamos conversar um pouquinho mais. Por que nós devemos fazer o Evangelho, né? O que ele significa? Olha, eu procurando óculos. Diz Emmanuel assim: se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização. Então o homem é uma pequena partícula, né, desse mundão todo que a gente está aí, que faz toda a diferença. Uma formiguinha faz a diferença, né? Nós podemos fazer essa diferença. Aí ele fala que o lar, né, ali, a nossa família constituída, é a célula sagrada da edificação dessa coletividade. Para que exista uma humanidade mais humana, nós precisamos investir na nossa família. Porque não é por acaso que nós estamos ali, né? Conforme os estudos da doutrina fala pra gente, nós fazemos uma programação, porque nós temos muitas vivências anteriores que nos envolveu energeticamente com outras pessoas, né? Não vamos falar dívidas. Quando a gente fala dívida, parece uma coisa pesada, porque não é dívida. Todos nós temos que nos aprimorar, e por isso que estamos aqui mais uma vez, né? E neste aprimoramento, neste processo de aprendizagem, para sutilizar o nosso espírito, nós precisamos uns dos outros. E quando a gente faz a nossa programação reencarnatória, nós escolhemos algumas pessoas, algumas são impostas, porque é o momento de se resolver. Algumas nós escolhemos porque são afinidades, porque a gente vai se apoiar, né? Nós fazemos contratos com essas pessoas. Então a nossa família é a nossa responsabilidade, não importa o nosso papel, né? Eu posso ser avô, avó, pai, mãe, filho, irmão, tio, sobrinho, primo, não importa o nosso papel. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade com aquele grupo, e isso é muito sério, né? Não adianta a gente querer sair fora desse núcleo e falar, eles que se virem.
né? Isso não é muito correto. Nós precisamos buscar o entendimento, né? Por que eu estou ali? Eu tenho a minha parcela para contribuir. Quando eu cresço, automaticamente eu estou dividindo ou contribuindo para o crescimento de cada um ali, dentro do meu núcleo familiar. Então é muito importante que nós possamos investir nestes relacionamentos, né, que são os primeiros de toda a nossa encarnação. Depois, durante a vida, a gente vai se afastando de algumas pessoas se vão, é natural. Mas ali, o primeiro momento, o primeiro núcleo é muito importante. Então, ninguém está livre do progresso evolutivo. Ninguém está livre. Todos nós estamos dentro do processo de evolução, né? Existe até uma lei natural, divina, que é a lei do progresso. Todos estamos inseridos. Então, nós não nos encontramos ao acaso com a nossa família. Não existe acaso, segundo Allan Kardec. E o nosso progresso individual deve contemplar o progresso daqueles que estão conosco. É de extrema importância nós entendermos o que significa o Evangelho no lar, né? Qual o benefício de fazer o Evangelho no lar? Mas para entender por que nós fazemos o Evangelho no lar, nós precisamos entender o que é lar, né? O Evangelho nós já entendemos que é o instrumento que chega até nós com os ensinamentos de Jesus, né? Daquele que para nós é o grande mestre, daquele que nos trouxe o grande ensinamento que é o amor, né? Simplificando todo o ensinamento de Jesus, nós podemos dizer que ele foi o primeiro mestre, o grande avatar que veio falar de amor. Agora, entender lar também é importante, porque lar não é a nossa casa, lar, doce lar, com aquela plaquinha que a gente coloca ali, né? O que é lar? É muito mais do que isso, como a gente já falou sobre a família. O mais importante na formação de um lar são as pessoas, né? Então, o nosso lar é constituído de pessoas. Os pensamentos, cada um de nós emite ondas elétricas, que são os nossos pensamentos. Eles saem da nossa mente em forma de onda. E ali dentro daquele núcleo, principalmente, nós estamos emitindo pensamento o tempo todo, né? E esse pensamento, de acordo com a sua vibração, vai encontrar a sua frequência. Dentro do nosso lar, existe uma vibração, existe um campo vibratório que é formado pela multiplicação, pela soma desses pensamentos, de todas essas ondas. Então existe ali um padrão energético. E nós, cada um de nós, como disse, somos responsáveis pela formação desse campo eletromagnético, né? Então não adianta falar assim, a minha casa é um terror, todo mundo se xinga, né? É terrível, não quero voltar para casa depois do trabalho, vou lá, passo no bar, né? Bebo uma para dar um tempo, para esquecer. Não adianta falar isso. Eu também sou responsável pelo aquele campo magnético, né? Então, se eu não xingo, por exemplo, ok, já está ótimo eu não xingar, não falar palavras deletérias, mas eu preciso contribuir para que melhore isso, para que os outros também deixem de fazer isso, né? Eu tenho a minha responsabilidade diante disso. Então, toda essa energia, todas as pessoas, todos os pensamentos, todos os nossos relacionamentos, isso é o lar, né? Não é a casa e nem os bens que nós colocamos ali. Então, ela pode ser pequenininha, ela pode ser grande, ela pode ser enfeitada, ela pode ser simples, de preferência limpinha, mas é o nosso lar. E se for sujinho, também é o nosso lar, com a nossa responsabilidade, com a nossa contribuição, né? Então, isso é que forma o lar. Então, a espiritualidade
através da doutrina espírita, vem conversar com a gente, vem nos aconselhar, né? Fazer o Evangelho no Lar é um aconselhamento da espiritualidade. No livro Nosso Lar tem um capítulo que fala muito bem sobre o Evangelho no Lar. Por quê? Como funciona? Né? Tem um capítulo que agora eu não lembro qual é, mas fala muito bem sobre isso. Então, o que é o Evangelho no Lar? É uma reunião semanal para o estudo do Evangelho e da doutrina cristã. Então, não é um culto, não é uma reunião mediúnica, é um estudo. Porque através do estudo, nós trazemos luz para a nossa mente, nós trazemos esclarecimento. Então, cada leitura que a gente faz ali é um estudo, é para nós pensarmos. Né? O que a gente faz aqui, né, nas palestras? É um estudo do Evangelho, né? Porque toda palestra, toda semana tem um novo tema. E todo tema falado aqui está dentro do Evangelho. Né? Às vezes vem com uma palavra diferente, uma visão diferente, mas todos se enquadram nos ensinamentos de Jesus. Né? Então, nos reunirmos com aquelas pessoas que são especiais para nós, não importa o tipo de relacionamento que você tem, elas são mais do que especiais, elas são essenciais para nós, né? Cada componente da nossa família são essenciais para o nosso crescimento evolutivo. A espiritualidade não erra, então ninguém errou quando me colocou ali junto com aquelas pessoas, tem um porquê, né? Então, nos reunirmos para fazer um estudo sobre a vida, sobre as virtudes, sobre os ensinamentos de Jesus é riquíssimo. Então esse é o objetivo primordial de fazer o Evangelho dentro de casa. Aí, o que é o Evangelho? É um posto avançado da espiritualidade no atendimento aos necessitados. E é por isso que eu falei, no livro Nosso Lar tem um capítulo que explica bem o lado espiritual de um Evangelho no Lar, de um culto do Evangelho no Lar. Como que funciona, né? Então, o que acontece? Quando nós fazemos esse estudo dentro da nossa casa, quando nós abrimos o Evangelho, fazemos uma leitura com a intenção de unir as pessoas, de buscar o conhecimento, de transformarmos, né, uns aos outros ali, diante daquela leitura, é como se nós acendêssemos uma luz que não é visível aos nossos olhos, mas é visível no mundo espiritual. Então a nossa casa, ela fica como se tivesse uma luz, uma bandeirinha, tem alguma coisa ali que mostra para a espiritualidade que ali é um ponto de atendimento, ali é um ponto de luz, onde as pessoas se unem para fazer o bem, se unem para se melhorar e para fazer a caridade, porque o Evangelho no Lar também é um ato de caridade. Por quê? O que acontece? Quando a gente vai fazer o Evangelho, a gente convida, né? A esposa que vem aqui convida o marido que está lá e não vem. O marido que vem aqui convida a esposa que está lá, que não vem aqui, mas vamos lá, vamos fazer o Evangelho junto. Convida os filhos, né? Se mora mais alguém junto, convida toda a família que mora ali junto. Além das pessoas encarnadas, nós também podemos convidar os desencarnados. Ai, meu Deus, que medo! A minha casa vai ficar cheia de espíritos? E agora? Ninguém mais vai querer fazer o Evangelho, né? Eu não quero a minha casa cheia de espíritos. Mas olha que novidade, a nossa casa já está cheia de espíritos, fazendo ou não o Evangelho. Só que, se nós não fazemos o Evangelho, se nós não temos nenhuma prática no sentido de trazer a luz do Cristo para junto da nossa família, o que acontece? As nossas portas estão abertas para os espíritos perdidos, para aqueles que nós denominamos obsessores,
E não só obsessores, né? Obsessores é uma categoria, mas tem muita gente aí desencarnada que está só perdida, que não sabe onde está, que não sabe quem é. Aí ela vê aquela porta aberta, ela percebe que ali existem xingamentos, né? Existem sentimentos negativos, todo tipo de sentimento negativo, raiva, existe briga naquela casa e a porta está aberta. Aí ele fala assim, nossa, tem alguma coisa ali que me chama atenção. E quando ele entra ali, ele se sente à vontade. E ele vai ficando por ali, enquanto nós mantemos o nosso padrão vibratório negativo, pesado, denso, né? Então, quando nós temos uma prática que traz a luz, que fala de amor, que fala sobre a reforma íntima, que fala sobre o bem, o que acontece? Se acende aquela luz e quais são os espíritos que vão entrar na nossa casa? Os benfeitores, ou pelo menos aqueles que querem se reformar como nós. Se nós temos a intenção de nos melhorarmos, o que nós vamos atrair para nós? Pessoas que pensam iguais. Não é assim com as nossas amizades? Geralmente, nós temos amizades que são compatíveis com o nosso jeito de ser e pensar. E não é diferente com os espíritos desencarnados. A única diferença é que eles não têm corpo e nós ainda temos, por enquanto, né? Então, se nós fazemos uma prática do bem, se nós tentamos melhorar, harmonizar a nossa casa, nós automaticamente estamos convidando os espíritos benfeitores, aqueles que também querem estar bem. Então, uma casa que faz o evangelho com disciplina, recebe naquele dia espíritos que são trazidos pelos mentores, pelos trabalhadores da luz. Eles trazem. Por quê? Porque é um espírito que está meio perdido e ele quer se melhorar. Eles precisam ouvir a mesma coisa que a gente ouve. Não é diferente do lado de lá. Amor é amor aqui, amor lá. Paz é paz aqui, é paz lá para eles também quando desencarnados. Então quem está lá e está perdido, está doente, ou é um obsessor também, mas tem potencial para despertar, eles trazem e eles mantêm ali aquele grupo para que eles também participem deste momento, para que eles também ouçam, para que eles também comecem a sua reforma íntima, tardia, mas comecem, né? Então, que bom se nós enchermos a nossa casa com espíritos de luz, né? Por isso que é importante disciplina ao fazer o evangelho. Por que fazer o culto do evangelho no lar? O estudo do evangelho abre as portas da nossa casa aos benefícios espirituais, da mesma forma que desentendimentos, brigas e xingamentos favorecem o assalto das sombras. Foi o que eu falei, né? Se nós não praticamos nada de bom, nós estamos deixando a porta aberta para aquilo que não é bom. Como nós já sabemos, nós somos energia, o nosso pensamento é energia, tudo é energia. Então, tudo aquilo que nós pensamos, nós sintonizamos, né? Quando nós desejamos o bem, nós sintonizamos com os benfeitores do bem, com os benfeitores, como uma frequência de rádio, né? Igualzinho, eu quero uma frequência determinada, eu vou lá e coloco naquela frequência e vou receber através de ondas aquela frequência que eu estou colocando. Então, se eu quero uma frequência de bem, de amor, de paz, de harmonia, eu preciso me sintonizar. Então, não adianta só achar que eu não faço mal nenhum. Então, eu vou ficar aqui quietinho e eu só vou receber o bem. Não. Para receber o bem, eu preciso me sintonizar no bem. Então, eu tenho que fazer o bem para receber o bem, né? Então, por isso que o Evangelho no Lar também é uma forma de caridade.
né? Porque aqueles que vêm ali, que vêm receber, desencarnados, eles também estão sendo ajudados. Não somos apenas nós, né? Igual eu falei no começo, quando eu busco o meu crescimento, a minha evolução, automaticamente eu estou contribuindo para todos aqueles que estão ao meu redor, encarnados e desencarnados. Então, como preparar o estudo do Evangelho no lar? Adequar o ambiente, evitando vibrações negativas e coisas que possam desviar as atenções. Então, é aquele momento mais tranquilo, né? Eu não posso ficar com a televisão ligada, com o rádio, né? Posso até ter uma musiquinha tranquila, uma música espírita, né? Só que não. Uma música calma, orquestral, assim, pode ter, né? Até para harmonizar, porque a música também transforma as energias do ambiente. Então, até legal ter uma música baixinha. Colocar a água que vai ser fluidificada. Por que a água é fluidificada? Porque as nossas vibrações estão no bem. Se nós vibramos o bem, aquela água vai receber o bem. Se nós vibramos o bem e atraímos benfeitores, eles também vão contribuir para que aquela água receba o fluido de que a nossa família necessita. Adequar o ambiente, evitando vibrações negativas. Então, assim, naquele dia, ninguém pode falar palavrão, hein? Não pode xingar, não pode falar mal do outro, não vai ter fofoca, nós não vamos colocar no noticiário, na televisão. É assim que a gente prepara, né? É assim, mas tem que ser todo dia, né? Não adianta todos os dias da semana a gente fazer tudo isso, enchendo a nossa casa de vibrações negativas e pesadas, e naquele momento, naquela meia horinha, ai, nós somos todos santinhos, porque estamos recebendo os benfeitores da luz, né? Então, é assim, é legal, temos que preparar aquele momento, mas também precisamos manter isso, né? Durante toda a semana. Convidar todos os presentes, encarnados e desencarnados, a participarem da reunião. Esta é uma tarefa um pouco difícil, né? Principalmente para quem tem adolescente em casa, jovem adolescente. Geralmente, eles encontram compromisso naquele horário, né? Sempre assim, eu tenho compromisso. Na minha casa foi assim, né? Quando eu comecei a fazer, os meus filhos eram adolescentes, quem diz que alguém participava? Eu encarnada sempre fazia sozinha. Até que as coisas foram se ajeitando. A gente tem que ter paciência, tem que usar a inteligência, né? Porque tem que ter um atrativo. Os jovens, eles têm preguiça, né? É chato, né? Fazer oração, né? Ler sobre o Evangelho, é muito chato, não é assim que eles pensam? Calma, né? Porque tudo tem a sua hora, vem um amadurecimento, em algum momento eles vão se interessar por isso. Mas o nosso papel como pais responsáveis é oferecer e principalmente exemplificar, né? Porque não adianta só falar, o ser humano aprende pelo exemplo, é muito melhor, né? É mais consistente. Então a gente nunca pode deixar de oferecer, nunca pode deixar de convidar aquele marido que não tá afim, ou aquela esposa que também não gosta, né? Tem os dois lados. Nunca a gente pode deixar de convidar, sempre convidar, mas sem imposição, porque senão fica uma coisa muito chata, né? Então, como que é, vamos correr aqui, como que é o processo do Evangelho no lar? Iniciar o culto fazendo uma prece de coração, né? A gente geralmente faz o Pai Nosso porque é uma oração universal, mas nós temos que tomar cuidado com isso, né? Porque o Pai Nosso, ele é tão decorado e tão automático que a gente não sente o que a gente está falando.
muitas vezes a gente até esquece. No meio do evangelho, do meio da oração, a gente esquece o que a gente está falando, porque está automático, né? A oração, ela tem que ser sentida, né? A gente tem que pensar em cada palavra. Então pode ser uma oração muito simples, com poucas palavras, mas que sejam sentidas, né? Para iniciar. Aí a gente faz uma leitura de um trecho do evangelho, que pode ser um parágrafo, né? O que você determinar ali, o que o seu coração sentir. Entendeu ali a mensagem? Concluiu a mensagem? Pode parar, né? Porque também, se você ler um capítulo inteiro do evangelho numa única vez, vai ficar cansativo para qualquer um de nós. E é muita informação, né? Às vezes, em poucas linhas, nós temos informação suficiente para uma bela discussão, né? Então faz uma leitura ali do evangelho, o que a gente precisa se atentar? Que a hora do evangelho no lar não é uma reunião mediúnica. Nós espíritas, né, sempre achando que somos ótimos médiums, tô sentindo, às vezes a gente tem alguma sensibilidade, às vezes a gente tem mesmo, né, uma mediunidade aflorada, a gente sente a presença dos benfeitores, aí a gente fica doidinho para passar uma mensagem, principalmente para aquele filho, né? Aquele filho que não quer seguir as normas, as regras, que não quer te ouvir, aí quer passar uma mensagem. Então, este momento não é uma reunião mediúnica, né? É um momento de estudo. Então, o bom médium, aquele que tem a super mediunidade, ele tem que ser equilibrado, né? Então, ele sabe o momento onde ele pode transmitir uma mensagem, né? Ele pode captar a mensagem ali, se for um mentor, um trabalhador da luz, ele pode captar a mensagem e no final ele pode falar ali com as palavras dele, sem grandes manifestações, né? Porque não é um momento de manifestações mediúnicas, é um momento de estudo. Sempre que a gente faz a leitura, a gente tem que fazer ou propor um comentário ali, que é para fixar o aprendizado, né? Então, não necessariamente é quem sabe mais, muito pelo contrário, né? Principalmente, sim, com os nossos filhos, tal, a gente tem que dar voz, né? Com as palavras dele, com muita simplicidade, né? Ninguém ali tem que ficar dando lição de moral, porque nós espíritas também, como a gente estuda bastante, a gente acha que sabe muito. Então, às vezes a gente aproveita este momento para dar uma chamada, através daquela lição, dar uma chamada. Tá vendo para quem que é esta lição? Você tá entendendo que foi para você essa lição? Né? A gente às vezes, né, gosta de fazer isso. Então, humildade, né? O ensinamento é para todos. E é bom que todos ali coloquem o seu entendimento, que haja uma pequena discussão, não discussão briga, né? Uma discussão, troca de conhecimentos. Isso enriquece, né? Mais ainda. Aí fazer uma prece no final, pedindo por todos da casa, especialmente, e agradecendo a Deus por aquela oportunidade grandiosa, né, de aprendizado. Neste momento, não é um momento para a gente ficar pedindo por outras pessoas que não sejam do nosso núcleo familiar. Nós precisamos orar por outras pessoas, é muito bom, mas existem momentos adequados para isso, né? Aquele momento só seu, que você instituiu, seja na hora de dormir, seja na hora que você acorda, ou em qualquer outro momento do dia que você para e naqueles minutinhos faz uma oração para quem está precisando, né? Existem tantas correntes de oração que às vezes tem um horário definido. Legal orar por todas as pessoas do planeta, mas o momento do Evangelho no Lar, ele deve ser todo voltado vibratoriamente para a nossa família, porque esse é o objetivo, né? Que a gente está falando aqui desde o começo, é investir no nosso núcleo familiar,
na harmonia, no crescimento, na união daquele núcleo. Isso não é egoísmo, né? Mas é um momento nosso e de todos aqueles que estão ali. Tá quase acabando, hein? Então, algumas dúvidas quanto ao processo. Quanto tempo deve durar o Evangelho no Lar? Não existe um tempo determinado, né? Não pode ser 5 minutos e também não pode ser 1 hora, né? Você vai com a sua sensibilidade, com a sua intuição e com a entrega aos benfeitores que estão ali conosco, eles vão definindo para nós em conjunto, né, com o nosso discernimento, o tempo melhor para aquilo, né? A gente precisa sentir, né? Não é uma coisa taxativa. 15 minutos, meia hora, não. É legal que dê para fazer todo esse processo, uma prece, uma leitura e um comentário que agregue, né? Se você sentiu que agregou ali, pode ser 10 minutos, pode ser 15 minutos, no máximo meia hora, porque não deve ser uma coisa chata, né? Tem que ser uma coisa gostosa, rápida, onde você absorve ali, recebe a luz e aí você vai durante a semana assimilando aquilo, né? Posso usar outros livros durante? Pode usar outros livros, não é exclusivamente o Evangelho. Mas o que acontece? Nós queremos levar a luz do Cristo, os ensinamentos dele para dentro da nossa casa. Então é aconselhável usar um livro que fale sobre os ensinamentos de Jesus. No nosso caso, a gente tem um maravilhoso que é o Evangelho, que contém todo o ensinamento de Jesus ali, né? Então sim, recomendamos que seja o Evangelho. Isso não impede que antes e depois a gente faça uma pequena leitura, né? Como eu falei, nada cansativo, mas um livrinho que traga uma mensagem direcionada à família, aos relacionamentos, desde que sejam mensagens edificantes, né? E mensagens que envolvam e unam as pessoas ali, nada fora do tema espiritual. E se eu estiver sozinho, quem já fez o Evangelho sozinho? Lê do engano, nós nunca estamos sozinhos, né? Porque quando a gente abre o Evangelho, acendemos aquela luz. Aí o que acontece? As equipes espirituais chegam. Então nós nunca estamos sozinhos, né? O nosso corpo físico não pode ser uma barreira. Nunca fizemos sozinhos. Eu também falei que fiz, né? Só eu era a única encarnada, mas tenho certeza que estava cheio ali. E o melhor disso é que não são só os espíritos benfeitores e aquele pessoalzinho que ele traz. O melhor de tudo é o suprassumo que chega ali com a gente. Ele está sempre presente nos nossos cultos evangélicos, sempre. E se eu faço o meu evangelho às 10 da noite e o meu vizinho também faz? Como que ele vai dar conta de ir lá e vir aqui? Ele já é um espírito, um ser evoluído num ponto que nós não conseguimos nem pensar. Então ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? É a luz dele que entra na nossa casa através dos seus ensinamentos. Então ele sempre estará presente. Nós nunca estaremos sozinhos. As crianças podem participar? Devem participar, né? Porque as crianças são crianças agora, mas acabaram de vir do mundo espiritual. Então não são espíritos muito imaturos como nós as enxergamos, né? Às vezes são espíritos mais sábios, mais experienciados do que nós. Então sim, elas devem participar, né? E aí vai aquilo que a gente falou, né? Do nosso envolvimento. Como que nós envolvemos a criança? Deixa ela fazer uma prece, adquire um livro, especialmente na linguagem infantil. Tem muitos livros que falam sobre o Evangelho, que falam sobre Jesus.
Aí pode alternar uma pequena leitura do nosso Evangelho, uma pequena leitura do Evangelho infantil e envolver as crianças. Deixa ela fazer um comentário, deixa ela fazer uma prece. É muito importante que elas participem. Se tiver uma visita em casa, ai, não vou fazer, ai, que vergonha, ai, agora não posso deixar a visita lá sozinha. Pede, primeiro convida, né? Se a pessoa não aceitar, às vezes a pessoa tem outro credo, não gosta, não entende, então me dá licença 5 minutos. Vai lá, 5 minutos, faz uma prece, mentaliza ali a sua casa no horário, pode deixar lá o recipiente com água que vai receber a fluidificação. Então, não vamos deixar de fazer. E se eu não estiver em casa, estou viajando, estou no trânsito, estou no trabalho, para por 5 minutos. O que você estiver fazendo naquele horário, mentaliza a sua casa, faz uma prece, agradece aos benfeitores, agradece a Deus e está tudo certo. O Evangelho está feito. Porque aquela luz que nós acendemos com a nossa disciplina, ela está acesa. E as equipes estão na nossa casa. Vão fazer todo o trabalho de limpeza energética, de união entre as pessoas, tudo do mesmo jeito. Porque não existe distância, não existe tempo para a espiritualidade. Então, com um único pensamento, que para o nosso pensamento também não existe distância, com um único pensamento, nós nos conectamos, fazemos a nossa vibração. Então, no caso de não estarmos em casa, 5 minutos também é suficiente. Então, gente, como eu já passei demais, vou levar muita bronca hoje. Fica aí a recomendação, mais uma vez, do Evangelho. Vamos começar hoje, né? Quem ainda está aí, né, na balança. Vamos ter disciplina para que o nosso ano seja maravilhoso. Vamos nos fortalecer nessa prática recomendada pela espiritualidade. Gratidão pela atenção de vocês. Muito obrigada. Apenas complementando, né, das várias informações que a gente tem, né, do Evangelho no Lar, é que quando nós praticamos, né, é hasteada uma bandeira branca, né, para a espiritualidade, que a espiritualidade enxerga que ali é um ponto de refúgio para aqueles que estão, né, porque quando na madrugada, às vezes, eles evitam de andar pelos caminhos ali quando estão conduzindo alguém. Então, é um ponto de descanso. Então, mas não sei como foi dito, né? Não precisa se preocupar, né? Porque eles vão se colocar num cantinho lá que não incomoda ninguém. E uma outra curiosidade, que foi já nos passado por alguns médiuns, que são videntes, é que quando a gente pratica o Evangelho, né, eles chegam com mangueiras de água mesmo, nas nossas paredes. Isso, né, energeticamente no mundo espiritual, né? Então é materializado lá esse processo para fazer a higienização do nosso lar. Então é tudo de bom. Então, encerrando esta noite de Evangelho, a gente também coloca aqui o agradecimento aos nossos irmãos espirituais que nos acolheram, nos acolhem, e que realmente, né, estão aí ouvindo as nossas súplicas, que tenho certeza que chegarão até o nosso Pai. E assim, nós nos ajoelhamos perante a Ti, Pai, nesse instante, em agradecimento por mais esta oportunidade, e dizendo lá de dentro do nosso coração: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, pequeninos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja.
Então, que a gente possa seguir com a outra fase, né, dos trabalhos desta casa, com os passes, e que é o desejo de todos nós, que vocês, ao regressarem, realmente, né, saiam daqui melhores do que aqui chegaram. E que nós possamos dividir essas energias que estamos recebendo nesta noite com aqueles que ficaram em casa. Então, chegar em casa, dar um abraço bem gostoso no filho, na filha, no irmão, no pai. Muitas vezes tem alguém lá que está um pouquinho doente. Tenta transmitir para ele, né, as vibrações de que aqui recebemos. Dividir, né, esta vibração maravilhosa que estamos levando para os nossos lares. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Deixa eu finalizar junto com você. O Facebook saiu do ar porque tem limite de 1 hora, entendeu?